Oi, gente. Oi, turma 301, tudo bom com vocês, meu terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos realizar o aprofundamento dos conteúdos vistos ao longo dos capítulos 7 e 8. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar do capítulo 7. Tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 são capítulos mais extensos. Nós vimos e nos aprofundamos bastante em alguns conteúdos. O capítulo 7, o foco é a Ásia. A Ásia, ela se caracteriza por ser um continente extenso e também por ser um continente que congrega realidades muito diferentes. Entre os países da Ásia que nós podemos destacar, a gente tem, por exemplo, o Afeganistão, a Arábia Saudita, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, as Maldivas, né, que agora estão na moda, a Síria, enfim, o Iraque, o Irã, nós temos muitos países que formam esse continente. Então, quando a gente começa falando sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos, a gente vai perceber que vai ser diversificado devido à dimensão do continente e aos diversos fatores que influenciam as características físicas dessa porção do nosso planeta. O clima a gente aponta como sendo diversificado, onde o principal destaque fica pelo clima de monções, que é o mais significativo do continente. Como nós sabemos, ele é subdividido em monção marítima e monção continental. A monção marítima ela ocorre no verão e tem como consequência né, chuvas intensas em regiões específicas da Ásia. Já a monção continental ela ocorre no inverno e a consequência que ela provoca são longos períodos de seca. Além das monções, nós temos a presença do clima polar no extremo norte da Ásia, temos o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, temos a presença de clima árido e semiárido, lembrando que a Ásia tem o maior número de desertos do mundo, temos a presença do clima mediterrâneo no litoral ocidental, o clima tropical ocorre no extremo sul e também a presença do clima frio em regiões montanhosas com a presença de neve. Se nós temos o clima diversificado e como nós já sabemos que a vegetação é principalmente um reflexo do clima, a vegetação também vai ser diversificada, destacando a presença da tundra, da taiga, vegetações de climas mais frios, temos também presença de estepes, florestas tropicais, subtropicais e temperadas, e já alinhado com o clima mais quente, nós vamos ter a presença de savanas e também de vegetação xerófilas nas áreas desérticas. Já no relevo, a Ásia também vai se destacar por ter extensos planaltos e cordilheiras. Nós vamos ter, por exemplo, planícies, principalmente no norte e no extremo sul, planaltos ocupando a região central, como, por exemplo, o Planalto do Tibete, e nós destacamos a presença da cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira mais alta do mundo. Lá se localiza o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta, com 8.848 metros de altitude. Vamos ter a presença de penínsulas, e outro destaque são os vulcões, muitos deles ativos, os terremotos sendo frequentes, como, por exemplo, em áreas como o Japão, e, consequentemente, também a presença de terremotos. Tá? A hidrografia, nós vamos ter diversos rios do continente ficando volumosos no verão, graças às chuvas ocasionadas pelas monções. Alguns destaques são o rio Tigres e Eufrates. Temos também, por exemplo, a importância desse rio, né, para desenvolvimento da população, certo? Nós temos a presença do Mar Morto, do Mar Vermelho, do Mar Arábico, entre outros corpos hídricos, né, Mar Cáspio. Quando a gente fala de lagos, o destaque fica para o Lago Baikal,
na Rússia, e assim a gente encerra essa parte da geografia física. Um continente tão extenso, com tantas realidades distintas, também vai ter muitas cidades importantes. Destacamos, né, Tóquio, capital do Japão, Pequim, capital da China e uma das metrópoles mais populosas do mundo, Seul, capital da Coreia do Sul. Mas, assim, nós vamos ter, né, realidades muito distintas e cidades importantes por motivos diferentes dentro da Ásia. Na indústria, como nós já mencionamos anteriormente, a China atualmente é a segunda maior potência econômica e industrial do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Japão também é um grande centro industrial da Ásia, e a Índia também vai se destacar principalmente nas indústrias mecânicas e siderúrgicas. Depois nós falamos sobre os tigres asiáticos, grupo de países, né, formados que vai ter todo um processo de desenvolvimento peculiar. A agropecuária na Ásia é uma atividade muito praticada, com destaque, por exemplo, para cultivos de arroz, trigo, principalmente na China. Na pecuária, a gente também vai ter a China se destacando na produção de ovinos e bovinos. A Índia vai ter uma peculiaridade ali por causa do seu desenvolvimento de atividades ligadas ao búfalo. Falamos também especificamente da realidade da Índia e da China, dois gigantes asiáticos. O nosso aprofundamento vai ser exatamente os tigres asiáticos. Como eu mencionei, é um grupo composto por Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Esses países, antes ali, né, da década de 60, 70, eram países pobres que tinham a sua base econômica ligada ao setor primário da economia, né, principalmente da agricultura. Porém, a partir daí, né, a partir da década de 70, eles adotam uma série de medidas que resultaram em um dos crescimentos mais rápidos da história, transformando-os em países desenvolvidos e potências econômicas. Por isso, eles recebem esse nome de tigres asiáticos. Algumas medidas adotadas por esses países são o investimento em educação de qualidade, redução geral de impostos, produção industrial voltada para a exportação. Esses países são conhecidos como IOE, né, industrialização orientada para a exportação. Eles são caracterizados por abastecer mercados como, por exemplo, Europa, Estados Unidos e Japão, certo? E, além disso, eles mantiveram, né, as taxas de câmbio desvalorizadas e leis duras combatendo crimes e a justiça mais rápida. Dessa forma, eles conseguiram, né, alcançar esse rápido desenvolvimento econômico e industrial. Beleza, galera? Se o capítulo 7 foi extenso, o capítulo 8 foi ainda maior. Nós falamos sobre a África, sobre a Oceania e também sobre blocos econômicos. Nós chegamos, né, nós conseguimos concentrar diversos assuntos ao longo do capítulo. Nós percorremos caminhos parecidos, né, ali tanto na África quanto na Oceania. Quando nós falamos da África, o destaque, começamos, né, falando sobre os países que compõem o continente africano. Nós temos ali África do Sul, Angola, Argélia, Egito, Marrocos, Quênia, enfim, né? A África é um continente gigante e vai ter diversas características. Ela é muito lembrada por causa dos seus problemas sociais ligados à pobreza, à fome e também a doenças. Mas a África não pode se resumir a isso, como nós já mencionamos em diversos outros momentos, né? Depois nós percorremos os aspectos físicos da África, falamos sobre o clima. O grande destaque fica para o clima árido, lembrando que na África nós temos a presença de extensos desertos, tanto do norte do continente, mas também ali, né, o grande destaque é o deserto do Saara, o maior deserto do mundo fica nessa região, mas também temos, por exemplo, a presença do deserto do Kalahari. Mas além do clima desértico, né, clima árido, nós temos o clima tropical, equatorial, mediterrâneo. A vegetação vai ser sempre um reflexo do clima,
E na África, a gente aponta a quantidade de chuvas definindo as paisagens, né, de vegetação. Então, por exemplo, onde chove muito o ano todo, nós vamos ter áreas de florestas bem desenvolvidas. E onde chove pouco, nós temos a presença de desertos. Os grandes destaques na vegetação são as savanas africanas, as estepes, além da presença de, por exemplo, de uma floresta equatorial. Quanto ao relevo, as formas do continente africano, nós temos a presença de planaltos, de montanhas, de planícies. Também temos, né, vulcões, como, por exemplo, o Nyamuragira, situado no Congo. Depois falamos sobre a hidrografia, por hidrografia. A África possui poucos rios, de maneira geral. O grande destaque é o Rio Nilo, mas também não podemos esquecer, né, do Rio Congo, do Rio Níger, além da presença de alguns lagos extensos e profundos, como o Lago Vitória, o Tanganyika e o Turkana. Depois fomos, né, para as cidades importantes. A África é um continente dividido pela presença do deserto do Saara. Os países do norte da África, vamos ter a predominância da população árabe e islâmica, e os países abaixo do deserto do Saara, né, da região conhecida como África subsaariana, vamos ter outro perfil populacional. Destacamos ali, né, Cairo, no Egito, Joanesburgo, Lagos, maior cidade, centro econômico da Nigéria. Depois falamos sobre a indústria. O setor industrial é pouco desenvolvido na África por uma série de fatores, né? A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano, tem uma economia forte, apesar de problemas relacionados a uma grande desigualdade social. Quando nós falamos da agropecuária, a gente precisa destacar que é uma atividade muito importante para a África, porque o continente africano ele é essencialmente agrícola e, como nós já mencionamos anteriormente, quando falamos sobre economia, a África é uma das regiões mais pobres do planeta e isso vai influenciar diretamente nesses dados da economia e também do IDH, certo? A gente destacou que, por exemplo, a República das Seychelles possui o maior IDH da África, mas nós vamos ter diversos países na lista de IDH muito baixo. A República Centro-Africana está em último lugar na lista do IDH da ONU. Daí, nós saímos da África e fomos para a Oceania, nessa porção mais isolada do planeta. Nós destacamos, né, uma centralidade exercida pela Austrália e pela Nova Zelândia, porém, a Oceania também é constituída por mais de 10 mil ilhas de pequena extensão. Foi o último continente no qual os europeus chegaram, ali por volta do século 17, e depois falamos, né, sobre aspectos físicos lá da Oceania. Nós vamos destacar o clima árido, ocorrendo no centro da Austrália, com regiões desérticas, e é essa presença desse clima árido que ajuda a gente a entender a distribuição da população pela Oceania. Nós temos a presença quando a gente fala da vegetação, temos florestas equatoriais presentes em uma boa porção das ilhas, florestas tropicais e temperadas, áreas de savana ocorrendo ali na região central, além de estepes e plantas xerófilas. Quanto ao relevo, a gente aponta que, por exemplo, na Austrália, que é a maior porção de terra do continente, nós vamos ter planaltos baixos e planos na maior parte do país, planícies litorâneas e também a presença de cordilheiras. Já na Nova Zelândia, o relevo é acidentado. A hidrografia da Oceania, o continente, de forma geral, não possui muitos rios, né? Mas nós destacamos o Rio Murray e o Rio Darling. Temos também o Lago Waire e o Lago Taupo. E depois que nós saímos desse viés, né, da geografia física, nós fomos para as cidades importantes da Oceania. Temos alguns destaques, né? Por exemplo, Sydney, na Austrália, Melbourne também na Austrália, relembrando, né, que Canberra é uma cidade muito importante da Oceania, é a capital australiana. Já na Nova Zelândia, os destaques ficam para Auckland, Wellington e Wellington. Depois nós falamos sobre a indústria.
no continente. A Austrália possui a indústria melhor desenvolvida da Oceania. Já nas ilhas, que são menores, a indústria quase não existe. Quando falamos da agropecuária, a Austrália não possui uma agricultura muito significativa para o PIB, o destaque é para a exportação de trigo e tabaco. Já nas ilhas menores, por exemplo, a agricultura é de subsistência, ou seja, para o próprio consumo. A economia vai refletir todas essas informações que nós já demos anteriormente. A Austrália e Nova Zelândia vão se destacar na economia dentro da Oceania, e o IDH também vai mostrar isso. A Austrália, ela, por exemplo, ocupa a posição, né, de 6º lugar no melhor IDH no mundo, e a Nova Zelândia aparece em 14º lugar. Depois, né, que nós demos esse rolezão aí por África e Oceania, falamos sobre blocos econômicos. Blocos econômicos são aquelas associações criadas entre os países para fortalecer as relações entre si. Para poder fazer esse fortalecimento, vão adotar diversas medidas e todos os blocos vão apresentar vantagens e desvantagens. E aí tem que ter, né, colocar na balança para ver o quanto é vantajoso. Ao longo desse momento, quando nós falamos dos blocos econômicos, nós destacamos os principais e os mais importantes blocos do mundo: o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA e a APEC. O nosso aprofundamento vai ser na questão do NAFTA. O NAFTA ele é formado por Estados Unidos, Canadá e México. Eles assinam esse acordo comercial com o intuito de aumentar a relação comercial entre os países, certo? NAFTA, né, em tradução livre, é Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e em 2017, o então presidente estadunidense Donald Trump, ele demonstra um desejo de renegociar, inclusive, né, esse desejo ele foi demonstrado com ameaças à retirada dos Estados Unidos do bloco, caso esse desejo não fosse acatado. Foram feitas alterações e foram assinados um novo acordo comercial, que é conhecido como NAFTA 2.0 ou USMCA. Quais são os principais objetivos do NAFTA? Criação de um bloco de livre comércio, eliminando barreiras alfandegárias, desenvolvimento da economia dos países membros, permitir o ingresso temporário de executivos entre os países do bloco, porém, né, existem críticas e pressões internas a esses arranjos do NAFTA, e a grande questão é que o NAFTA ele é um acordo estritamente comercial, não possui objetivos mais amplos. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.